Deus, graças te damos pelo dia, graças te damos pela oportunidade de estudar a tua palavra, a fim de sermos fiéis a ti, Senhor. Ó Deus, os dias são maus, há lobos vestidos de pele de ovelhas, todavia o Senhor nos dá a sua palavra, a fim de que identifiquemos os falsos mestres, as falsas doutrinas, a fim de que sejamos fortalecidos pelo Senhor e formados, moldados à imagem do Teu Filho amado Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Ok, então hoje nós vamos começar uma série sobre a Confissão de Fé de Westminster. Para quem não sabe, a Confissão de Fé de Westminster é um documento doutrinário da nossa igreja. Tá? Então, coisa básica. Deus revelou verdades na palavra dele, mas ele não revelou de forma sistematizada. Por exemplo, me fale aí um capítulo que ensine sobre o livre-arbítrio do homem na Bíblia. O capítulo todo? Mas o capítulo... Exatamente. Você não consegue ensinar tudo sobre livre-arbítrio em Gálatas, capítulo 1. O que você vai ter que fazer? Vou ter que pegar tudo que ele nos outros textos, para falar sobre liberdade humana. Por exemplo, se alguém perguntar para vocês o que é pecado, você não vai conseguir pegar um texto e falar tudo isso aqui é pecado. Você vai fazer o quê? Um amontoado de textos para mostrar a questão do pecado original, a transmissão do pecado de Adão para toda a raça humana, como que Deus lidou com o pecado do homem e assim por diante, as consequências. Então, o que é esse manual que nós temos, a Confissão de Fé de Westminster? É a sistematização das doutrinas da Bíblia em ordem. Tá? Então ali você vai ver o que nós cremos a respeito da Escritura, a respeito de Deus, do pecado e assim por diante, tá bom? Então nós vamos caminhar a partir de hoje na nossa confissão. Ok, a aula de hoje vai falar um pouquinho sobre os desafios de uma era anticonfessional, tá? Então, como nós vimos, o liberalismo entrou na igreja escocesa, a nossa avó, por assim dizer, porque lembre-se, da Escócia ou das Ilhas Britânicas, o presbiterianismo foi para a América do Norte e da América do Norte veio para cá por meio de Simonton. Então nós, na teologia, dizemos que a Escócia é a nossa avó. Tá? Então, o que nós vemos na Escócia? Primeiro, um enfraquecimento da confessionalidade e, por assim dizer, o adentramento de várias heresias e várias aberrações. Hoje em dia eles aceitam pastores homossexuais e tudo mais, algo que é triste de ver. Tá? Então hoje eu gostaria de pontuar algumas coisas de forma bem geral, bem claras, acerca dos nossos desafios. Como que a Igreja Presbiteriana de Carvalho vai se posicionar num mar de anticonfessionalidade? É algo que eu trabalho com os catecúmenos e aqui eu não serei diferente, tá bom? Eu queria, irmãos, do fundo do meu coração, que toda a igreja com a placa presbiteriana fosse confessional, mas não é assim, tá? Infelizmente não é. Em determinados presbitérios e até em algumas cidades, a questão da anticonfessionalidade é muito forte, É como se eles rasgassem a nossa Constituição, sabe? Então, o que eu oro para a Igreja de Carvalho, a continuar daqui a 10, 15, 20 anos, é que essa igreja seja referência do que é ser uma igreja presbiteriana, sabe? Tanto no bairro, quanto no presbitério, no sínodo e assim no Brasil. Porque, infelizmente, muitas igrejas da nossa denominação sucumbiram à anticonfessionalidade. Vocês vão ver que ser confessional não é algo muito agradável, não é algo convidativo para o mundo que nós vivemos. Mas cabe a nós sermos fiéis a Deus em detrimento desses desafios. E é sobre isso que eu vou falar. Quais são os desafios da nossa igreja no mundo que odeia essa questão de autoridade? Tá? É um mundo que cada vez mais caminha passos largos à libertinagem. Como o livro dos Juízes, né? Que a gente está estudando aos domingos.
Um período onde cada um fazia o que queria e que achava reto aos seus próprios olhos. É o que nós vivemos e a pergunta é: quais são os desafios para nos mantermos fiéis? Ok, eu começo aí com duas citações. A primeira do apóstolo Paulo. Primeiro começar com a Bíblia. Diz assim o apóstolo Paulo na segunda carta aos... tá todo mundo craque aí, né? Capítulo 2, verso 15. O que diz aí, Luquinhas? Leia para nós. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ok, o que Paulo está dizendo aí para os Tessalonicenses, que eram bombardeados por toda sorte de doutrina, irmãos, permaneçam firmes e guardem as tradições que vos foram ensinadas, tá? Tradições aqui, doutrina, palavra de Deus. Outra citação eu tiro de Carl Trueman. Ele diz o seguinte: para Lutero, a coisa mais radical que alguém poderia fazer, olha, pensa assim, vou ser radical, como Lutero foi, ele vai dizer, era aprender as questões básicas da fé, com a confiança simples de uma criancinha. Aprendo e confio, pronto. É a coisa mais radical que você vai fazer na igreja. É aprender e descansar nessas questões, tá? Ok, quem sabe de quem se refere aí esse quadro? Quem é a pessoa aqui? Apóstolo? Apóstolo Sócrates. Não é apóstolo não, irmãos. É Sócrates. Oxi, mas o que Sócrates tem a ver com desafios a ser confessional? Interessante, o que eu aprendo com Sócrates? Sócrates ensinava ética e moralidade aos jovens. E ele foi acusado de corromper a juventude da sua época. E foi preso por isso. Ele fazia os jovens pensar e isso custou a sua vida. Todavia, esse quadro é muito importante porque mostra o seguinte. Olha só. Sócrates vai tomar o veneno, cicuta, e você vai ver muitas pessoas chorando e tal, da cidade. E é engraçado que antes disso acontecer, muitos falaram para Sócrates: Sócrates, eu posso corromper os guardas por você. Tá? Eu posso fazer com que você fuja daqui. É engraçado que Sócrates rejeitou. Por que Sócrates rejeitou? Ele era suicida? Não. Sócrates diz uma coisa muito interessante: eu não posso ser incoerente com aquilo que eu ensinei a vida toda. Então, se eu fugir, eu vou dizer para eles que eles estavam certos, eles estavam corrompendo a juventude mesmo. Mas ao me entregar, eu mostro que eles estão errados e isso vai ficar para a história. Aí eu fico pensando, se Sócrates disse isso, eu não posso ser incoerente com aquilo que eu ensino? Quanto mais a gente. Não é? Gente, o que nós temos muito aí? Incoerência. Tá? Nosso trabalho primário como líderes e pessoas que estão na SAF, na UIP, na UPH, no conselho e tudo mais, sabe qual que é o nosso maior desafio hoje? Pense assim, isso aqui é o cristianismo / presbiterianismo, que é a linha que nós seguimos, tá? E isso aqui é o povo. É o que eu sempre falo para os jovens e para o pessoal que eu ensino. O nosso trabalho hoje é fazer com que isso fique cada vez mais alinhado e mais próximo. Porque às vezes nós dizemos que somos presbiterianos, crentes, mas a nossa vida está longe disso. E o nosso esforço é fazer com que essas duas coisas fiquem cada vez mais próximas. O ideal do real. Ser coerente. A nossa luta hoje é para que os crentes sejam cada vez mais coerentes, tá? E se um ímpio, como Sócrates, pensava assim, quanto mais nós. Esse é meu ponto, tá bom? Ok, primeiro conceito ainda a título de introdução. Quando a gente fala assim, olha, eu acho legal ser confessional, mas esquece, eu só fico com a Bíblia. Já viram pessoas assim? Para mim é Bíblia, e se você for um presbiteriano, inário, e tá tudo certo, não preciso mais de nada. Eu quero destruir isso já no começo. Olha o que diz aí o Carl Trueman, ainda uso esse autor. Ele diz o seguinte: desejo afirmar aqui a inexistência da divisão entre crentes subscritores de credos e confissões e os que não subscrevem. Olha só o que ele está dizendo primeiro. Não existe nenhum crente que não subscreva uma confissão de fé.
Não existe crente que fala, eu só fico com a Bíblia. Tá? Não existe. Ele vai provar o ponto dele. Em vez disso, os cristãos se dividem entre quem subscreve credos e confissões públicos, registrados e existentes como documentos públicos, sujeitos a escrutínio, a exame, avaliação e crítica públicos, e quem subscreve credos e confissões particulares, muitas vezes improvisados, não registrados e, portanto, vedados ao escrutínio público, insuscetíveis à avaliação e de forma crucial e irônica, insubmissos ao teste da Escritura a fim de ter a veracidade examinada. Isso aqui eu trabalho com os catecúmenos, essa parte aqui. Vamos lá. Não existe pessoas que fiquem só com a Bíblia, tá? Ponto. Sabe por quê? O que ele está dizendo aqui? Se você fazer ou fizer as perguntas certas para uma pessoa que fala isso, ele vai revelar o que crê. E em revelando o que ele crê, ali é a confissão dele. Então vamos lá, pega o Lucas. Lucas chega e fala, eu só fico com a Bíblia, esquece o Westminster, esquece o Credo dos Apóstolos, esquece tudo. Eu vou perguntar para ele, você acredita em Deus? Ele fala, sim. Ok, ele é triuno ou não? Não, acredita na Trindade. Ah, e na Trindade quem é maior, o Filho, o Pai e o Espírito? Não, eles são iguais em poder, honra e glória. Você vê, a resposta dele já é a confissão dele. Qual a diferença de um rapaz que pensa assim e de um presbiteriano como nós? É que a igreja presbiteriana pega o documento e fala o seguinte, ó, quem quiser examinar aquilo que cremos à luz da palavra de Deus, está aqui. É público, tá? É sistematizado. Pessoas que pensam assim têm uma confissão, mas é uma confissão particular, às vezes incoerente, bagunçada, e rebelde, não quer que as outras pessoas examinem. Então, as igrejas históricas são marcadas por documentos confessionais públicos, a fim de que os seus membros e os de fora examinem, à luz da palavra de Deus, aquilo que cremos. Entenderam esse conceito? Então, não existe pessoas que subscrevem confissão e as que não subscrevem. Não existe isso. O que existe? Aqueles que confessam publicamente e aqueles que confessam particularmente. Tá bom? Tranquilo? Ok. Uma coisa importante. O que o Müller fala aí. E aí a gente entra nos desafios. Nós estamos num período de anti-autoritarismo. As pessoas não querem se colocar debaixo da autoridade de ninguém. E às vezes, irmãos, isso é muito engraçado. Você pode defender a bandeira de Cristo. Você pode falar que, sei lá, é de direita, conservador, patriota, mas a sua mente já foi contaminada com as ideologias do mundo e você não sabe. Olha só que o Müller vai dizer. A última criatura a quem você deveria perguntar como é se sentir molhado é a um peixe, porque ele não faz ideia de que estava molhado. Uma vez que nunca esteve seco, ele não tem um ponto de referência. Assim somos nós quando se trata de cultura. Somos como peixes no sentido de que não temos sequer a capacidade de reconhecer em que a nossa cultura nos influencia. Desde a época em que estamos no berço, a cultura tem formado nossas esperanças, sistemas de significado, interpretação e até mesmo nossos instrumentos intelectuais. Então, o que eu quero dizer para vocês, a gente vai entrar nos desafios agora, é o seguinte. Às vezes, a nossa dificuldade em subscrever uma confissão ou de entender que a nossa igreja tem documentos doutrinários e nós, como presbiterianos, devemos segui-los fielmente, é muito da cultura que nós estamos inseridos. Tá? E às vezes a gente não percebe, como o peixe não percebe que está molhado. Então, o que eu quero fazer com vocês hoje? É examinar os desafios que nós temos a enfrentar diante de um mundo completamente anticonfessional, a fim de que eu e você sejamos fiéis a Deus em nossa confessionalidade. Portanto, vejamos aí o primeiro grande desafio, a desvalorização do passado. Quem sabe que é essa imagem aí? O primeiro computador, você lembra o nome? Sedari. Pois é.
Esqueci o nome também, mas é o primeiro computador. Quando você entende que isso aí é um computador, que pesava toneladas e que tinha uma única função, que era calcular. Tá? Hoje em dia você tem calculadora no celular, você tem o que mais? Você tem muita coisa. Como que a gente vê a desvalorização do passado na nossa cultura? Então, o que eu quero fazer com vocês? Todos nós somos peixes na cultura brasileira e nós não sabemos o quanto essa cultura tem nos influenciado a nos afastar dos credos e confissões. Tá? Então, hoje vai ser mais um autoexame de onde nós estamos. Então, vamos lá. Primeiro, no aspecto da ciência. A ciência ajuda a gente a desvalorizar o passado. Nós não estamos no século IV, V, que não existia alta tecnologia nem luz elétrica. Nós estamos num período altamente científico, com várias descobertas, e isso faz com que nós creiamos que os nossos antepassados eram menos inteligentes do que a gente. Tá bom? Então, será que Calvino saberia falar comigo sobre luz elétrica? Que mais que hoje nós temos de tecnologia? Será que Lutero poderia falar para mim o que é um GPS? Só um GPS, Lutero. O que é um GPS? Não saberia. Será que ele saberia fazer compra na Amazon? Não saberia. Pelo menos pegar um Uber? Não saberia. Então, quando a gente está... As descobertas como a força da gravidade, aí você coloca no meio disso tudo, teoria da evolução, Big Bang, a sensação que dá para nós é que o que é do passado não se encaixa no presente. E nós somos muito superiores. Irmãos, nós temos banho quente, eles não tinham. Né? E a pergunta que não quer calar é a seguinte... Olha como a gente pensa. Por que eu tenho que estudar um documento, ou documentos do século IV, do século XVI, século XVII, como é o caso da confissão, sendo que eu estou no século XXI? Eu sei muito mais do que eles. É assim que a gente pensa. Tá? Então, um documento como este não tem nada a agregar à minha igreja, que tem muitos jovens, muitas pessoas que pensam para frente, que estão, por vezes, aí na alta tecnologia, com vários jogos no celular e assim por diante. Como que um documento desse, elaborado no século XVII, pode ajudar a minha igreja? É assim que a gente pensa, tá? Por conta da tecnologia e da ciência. Então, com o crescimento da tecnologia, além da ciência, falando agora de tecnologia, o que houve também? Houve aquilo que os estudiosos chamam de o fluxo de conhecimento revertido ou invertido. Eu explico. Na época de Calvino, para trás, era comum as pessoas mais velhas ensinarem os jovens. Tranquilo isso aí, né? Então, as pessoas mais velhas eram tidas como pessoas de respeito, sabe? Pessoas sábias, ainda que fosse do campo ou da academia, ela tinha alguma coisa para te ensinar, tinha muito mais experiência de vida para passar para você. Hoje em dia, o avô pede ajuda para o neto para achar alguma coisa da Netflix, não é? Não é assim? Olha, o que aconteceu aqui? Não estou chegando no WhatsApp, aumenta a letra para mim e tal. Então hoje, os jovens ensinam por vezes muito mais coisas, principalmente na área da tecnologia, para os adultos. E isso foi criando na gente, da nossa geração, por exemplo, a ideia de que com a tecnologia eu me basto e os mais velhos não têm mais nada para me ensinar. Então, o que eu quiser aprender, eu vou no Google e aprendo. Tá? Agora, com a inteligência artificial, melhor ainda, né? O que uma confissão elaborada no século XVII, portanto, tem para me oferecer? Sendo que a ciência evoluiu bastante e a tecnologia mostrou que os jovens são bem mais experts nas questões novas da atualidade. E, por terceiro lugar, como é que a gente despreza o passado? Ainda nesse assunto de ciência e tecnologia, a questão do consumismo. Como que funciona essa questão do consumismo? Se você perceber, nos comerciais, a ideia é sempre assim. O que você tem não presta, você precisa do novo, não é assim? Tipo, vai lá, saiu agora o iPhone, sei lá, 15.
Daqui a pouco o 15 vai ficar ultrapassado e vai vir um novo comercial dizendo: se você não tiver o iPhone 17, você não é feliz. Não é assim? Então, se você aparecer com uma coisa antiga, as pessoas vão olhar para você e falar: poxa, mas você está tão ultrapassado. Esses dias, não sei onde eu estava, e com quem eu estava, eu sei que a gente achou assim, um bloco desse tamanho de disquetes. Vocês sabem o que é disquete, né? Acho que você nunca pegou um disquete, né? Olha só, tá vendo como passa? Imagina você chegar assim, imagine eu, domingo, chegar, sei lá, para o Lucas, falar: Lucas, faz favor para mim, eu preciso imprimir o sermão de domingo, mas está nesse disquete. É estranho, não é? Antigamente, os pastores, o reverendo João Marcos pegou essa época, eles gravavam sermões, ele tem até hoje, e colocavam em CDs. Então ele tem uma pochete de CD só de sermões dele, está lá embaixo até hoje. Hoje em dia precisa? Não precisa, você abre uma pasta no seu celular, compartilha para 1.000 pessoas, 10.000 pessoas e assim por diante. Então o consumismo veio, às vezes, infectar-nos, dizendo o seguinte: você precisa de coisas novas. A pasta de dente antiga não presta, tem que ser uma nova, o lançamento, e assim por diante. O velho perfume, o Malbec Gold, já não presta mais, tem que ser um elegante agora, né? Estava conversando com a Marilene, que cuida da Boticário, que vende pra gente. Então é isso, gente. O marketing vem mostrar pra gente essa questão. O que você tem está obsoleto. E veja, antigamente, um móvel durava quanto tempo, um móvel de madeira? Compra um armário de cozinha hoje na Casa Bahia. Quanto tempo que dura? É madeira aquilo, primeiramente? Não é madeira, a gente sabe, né? Se vier inteiro ainda. Se vier inteiro aí, ó. E uma mudança? Aguenta? Não aguenta. Então, olha, a questão do consumismo foi mostrando para nós que a gente sempre tem que estar atrás do novo, do atual. Porque o armário, uma hora não dá mais. Tem que jogar fora. E isso foi entrando na nossa visão de mundo. E quando a gente chega perto de uma coisa chamada Confissão de Fé de Westminster, que é antiga, fala: não quero Westminster, quero coisa nova, vem com coisa mais atual, entende? O que eu estou fazendo com vocês aqui? Mostrando os desafios de sermos confessionais numa era anticonfessional. E o primeiro grande desafio é vencer isso aqui, ó. A desvalorização do passado. E como essa desvalorização se mostra? Por meio da ciência, tecnologia e do consumismo. A estética das coisas mudam. Não é à toa que hoje homens de meia idade tentam ser mocinhos e senhoras também, né? Porque ninguém quer ficar velho, não é verdade? E antigamente não era assim. Antigamente a velhice era algo bom. Era o sinal da bênção do Senhor, dando sabedoria para você. Eu conheço pessoas que não falam a idade. Já viu isso? Pessoas não falam a idade. E perguntar, né? Falta de educação. É falta de educação. Fala que parou de contar. Parou de contar. Parei de contar nos 49. Pois é. A pergunta é, irmãos, como isso tem nos atingido? E como que a gente supera? Né? Esse é o primeiro desafio. A desvalorização do passado. Então, como que a gente lida com isso? De acordo com a palavra de Deus e com a experiência, não é porque uma coisa é antiga que é ruim. Pelo contrário, se você for ver a educação no passado, dá de 10-0 na nossa. Calvino, Lutero e entre outros estudaram várias línguas quando eram moços. Né? Astronomia e assim por diante. É totalmente diferente. Cuidado com a desvalorização do passado. Segundo, primeiro desafio então, a desvalorização do passado. E a gente tem que enfrentar isso. Não é porque uma coisa é nova que ela é boa, tá? Não é porque ela é nova que ela é boa. Ela precisa estar calcada na palavra de Deus. Então, cuidado com a desvalorização do passado. Agora, qual é o segundo grande obstáculo para que a igreja seja fiel e confessional? Qual é o nome disso aqui? Sentimentalismo. O que vocês veem nisso aí? É uma pessoa se agarrando no coração. O que dá para tirar disso? E a pessoa se apoia no... Ela se agarra demais nos sentimentos dela. Exato. fica longe da razão. Irmãos, o sentimentalismo vai dizer o seguinte: a verdade
é conquistada ou averiguada quando eu me sinto bem, tá? Então, se eu estou sentindo a presença de Deus, logo, é verdade, tá? Não importa o que um documento do século XVI diga, se eu, na minha intimidade, com os meus sentimentos à flor da pele, sinto alguma coisa, logo isso é verdade. Logo isso vai para frente. Isso é complicado, né? Pense o seguinte. Hoje em dia, olha como as coisas se quebram. Se um jovem se deita com a sua namorada e ele chega e fala, por sentimento, é que eu amava, ela é minha Rebeca, ela é minha prometida, eu vou me casar com ela, eu só me deitei na hora que não deveria. Isso, por vezes, em muitas igrejas, em muitas culturas, é justificável. O sentimento justifica o pecado. Agora, se o sentimento justifica o pecado, o que nós faríamos se uma pessoa chegasse à nossa igreja e dissesse o seguinte, eu sou um serial killer, mas eu faço isso porque eu tenho um bom sentimento quando eu faço. Vocês entendem? Ainda nós não chegamos a esse ponto de justificar assassinatos com base no sentimentalismo. Mas a gente justifica muita coisa. Berê? Desculpa que eu fiz barulho, tá? Não, tranquilo. Eu pensei que ali fosse suficiente para ninguém ouvir. Não, tranquilo. Tá tudo bem? Meu primo que não tá bem, Nossa. tá internado. Lembra pra gente orar no final? Nada. Então, irmãos, hoje é muito comum e na nossa cultura brasileira muito mais do que isso. Muito mais. A questão do sentimento é muito séria. Em muitos debates, às vezes, eu já vi isso acontecer, debates sérios, o argumento da pessoa muda da questão objetiva e vai para o sentimento muito rápido. E se você não for afiado nisso, você se sente mal e culpado. Então, se você chegar, por exemplo, a pessoa... Vamos pegar um caso aleatório. A pessoa acabou o jogo de futebol e a pessoa pediu para um jogador, ou durante o jogo, né, pediu para o jogador aquecer e esse jogador não quis aquecer. Simplesmente, então, o preparador físico vai lá e dá um soco no jogador. E ele depois falou, hoje na emoção, a flor da pele, na ira, né? Então, parece que isso é uma justificativa do erro, e não pode ser. Então eu me justifico porque eu estava irado, estava fazendo aquilo outro. Não, meus irmãos. Errado é errado. Tá? Independente dos seus sentimentos. E hoje nós vivemos uma época onde a teologia, a doutrina é atacada por conta do sentimentalismo. Principalmente nessa questão de aceitação de casais homoafetivos. Mas eu amo, eu nasci assim, desde quando me entendo por gente. Eu gosto de Deus, mas eu quero viver assim no pecado. E muitas pessoas sucumbem, porque acreditam que o sentimentalismo é a base da verdade. Interessante, Daniel, que muitas igrejas é atacadas por causa disso, né? As pessoas dentro da igreja é uma coisa, sentem uma coisa, né? E quando sai fora da igreja é totalmente diferente, né? Perfeito. É interessante, porque quando a gente faz uma pública profissão de fé, nós prometemos diante de Deus e dos homens que serviremos esta igreja, e nós ouviremos nossos pastores, a saber, a presbítero regente e docente, que é o pastor e os presbíteros, o conselho. Mas é engraçado, quando a gente chama a atenção, muitas pessoas dizem o seguinte, não se envolva na minha vida, você não tem nada a ver com isso, não é? Mentem exatamente por isso. É meu sentimento. Na igreja é uma coisa. É incoerência. Aí a grande questão, Rodrigo, é o seguinte. É verdade, nós não temos controle sobre a vida dos outros, certo? Sobre a fidelidade do outro. Você tem que ser fiel a Deus. Até certo ponto a gente tenta influenciar. Controle nós não temos. Agora, nós somos responsáveis como a gente vai agir diante disso. Então, igrejas como da Escócia e outras dizem o seguinte, quer saber? Esquece o negócio de pecado, esquece o negócio de certo e errado, entendeu? E a gente aceita todo mundo, fica aí, a gente é uma família feliz, vamos dar as mãos e a pureza da igreja, quem disse que existe isso é coisa de neopuritano e assim por diante. Então, isso é muito sério. Se a gente vai se apegar ao sentimentalismo do nosso tempo ou vai quebrar isso em prol da verdade, tá?
está acontecendo muito é deixando o mundo entrar dentro da igreja. Exato, exato. Perfeito. Interessante, eu ouvi isso, mais uma coisa. Vocês conheceram o Ratzinger, o ex-papa, né? O antigo papa, não sei se ele está vivo. O Ratzinger, diferente desse papa atual, ele deu uma resposta muito boa sobre a questão como que a Igreja Católica deveria abraçar os homoafetivos, os homossexuais e outros, né? Como que a Igreja Católica pode amar os não católicos? Embora a Igreja Católica seja a sinagoga mesmo de Satanás, é uma igreja totalmente herética, de acordo com os nossos documentos, uma coisa ele falou que é verdade. Até dizem que ele era o Papa protestante, né? Porque ele se aproximava muito da verdade. Ele diz o seguinte: é impossível falar de amor sem falar de verdade. Na Bíblia as duas coisas andam juntas. Amar é dizer a verdade, e dizer a verdade é amar. Né? Hoje em dia as igrejas liberais tentam excluir essas duas coisas. Amor, verdade não existe, cada um tem a sua. Esse é o problema. Ter uma confissão regida pela palavra de Deus faz a gente lembrar que nós temos uma verdade absoluta. Nós cremos em absolutos, que é a palavra de Deus principalmente. Certo? Então vamos lá, nós vimos dois desafios. O primeiro é o menosprezo ou desprezo pelo passado, e o segundo, o sentimentalismo. A gente tem que romper essas barreiras. Terceira barreira, o pragmatismo. Alguém sabe o que seria pragmatismo? O que significa? Interessante. Eu acho que é fazer de tudo e não importa o seu código moral, de ética, para ter sucesso. Eu acho que... Olha, exatamente. A ideia é a seguinte: eu quero ter sucesso. Olha a imagem, essa imagem é boa. Nossa, é difícil pegar uma imagem, viu, sobre esse assunto. Eu tive que ralar. A questão é a seguinte: eu quero ter sucesso. E o pragmatismo é um meio para isso. A pergunta é: o que vai dentro do regador? Não importa. Vai fazer crescer? Vai. Então tá bom, é isso. Isso é pragmatismo, tá? Pragmatismo ensina o seguinte: não importa os meios, importa o resultado. O resultado. Você vai dar sucesso, vai crescer. Irmãos, tá cheio a igreja? Nossa, amém. Estamos em dia com as nossas contas? Amém. É isso. Isso é pragmatismo, não importa. Na verdade, essa questão de buscar pureza e verdade é coisa muito distante. É isso que o pragmatismo ensina. No final, irmãos, o que conta são outras coisas, tá? Isso se materializa de diversas formas. Seja sincero agora, se a gente fizesse uma conferência teológica sobre... fala um assunto bom aí, polêmico. Uma política. Ok, como a gente teve aqui. Uma semana todinha sobre política. Esquerda ou direita? A resposta definitiva da Igreja Presbiteriana do Brasil. Venha conferir. O que vocês acham? Ia vir muita gente? Eu acho que ia. O pessoal quer saber, né? Ou assim, melhor ainda. Eleições 2000 qual é a próxima eleição para presidente? 2026. 2026 está aí. Saiba qual candidato iremos apoiar. Já pensou? E ele estará conosco. Nossa, aí já era. Aí lota, né? Eu não sei se eu falei para vocês, eu fui ao centro com alguns jovens aqui da igreja comprar livros. E lá no centro estava ocorrendo uma filiação de partido na Câmara Municipal. Eu nunca fui à Câmara Municipal, foi a primeira vez. Primeira vez para ficar enojado, mas eu fui. Eu estava passando por lá, era bem perto de onde nós iríamos, onde nós estávamos, né? E eu falei, vamos ver como que é. E estava lá o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Rapaz, vocês não têm ideia como aquele homem é idolatrado. Eu achava que eu entendia. Mas quando eu vi pessoalmente, realmente é muito, viu? E não só ele, políticos em geral são, né? Principalmente esses que são mais famosos. O que acontece? Ele estava no 8º andar, tendo a filiação de outros deputados no partido que ele estava, e o povão estava lá embaixo, quem conseguia a pulseira, e eu estava lá vendo. Queria ver como que funcionava. Lembrando que ele não estava ali para apoiar, para ver, né? E é interessante que tinha uma televisão velha, coisa, repartição pública, né? Sabe como é?
e estava ao vivo, que estava mostrando o que estava acontecendo no 8º andar. O pessoal começou a gravar como se ele estivesse ali. Não, gente, ele é uma TV e o pessoal tudo brigando para gravar. Olha a cabeça das pessoas. Uma coisa que estava no YouTube, mas as pessoas estavam ali gravando na televisão. E assim, gritando. Ninguém queria saber do discurso, o que ele tinha para falar, mas o pessoal gritando à torta e à direita. Literalmente, né? A pergunta é, isso arrebanha muita gente, certo? Vamos fazer aqui na igreja. Tá. Agora vamos fazer outro tipo de conferência. A doutrina da Trindade, explicada e aplicada. Muita gente? E é só sobre Deus. Vocês entenderam o meu ponto? A questão do pragmatismo? A questão é o que vai chamar a gente. Não é necessariamente o que eles precisam. Tipo, como que a doutrina da Trindade impacta a minha vida devocional? É o que eles querem. É o que vai arrebanhar a gente. Tá? Política hoje é uma dessas coisas que se você colocar para falar, o povo vem mesmo. Vem mesmo. Então, coisas assim mostram muito a prioridade da igreja de hoje em detrimento das igrejas antigas. Século XVI para trás, né? Você vê que a preocupação das igrejas antigas eram Bíblia, ensinar a palavra de Deus ao povo de Deus. Hoje parece que as coisas têm mudado um pouco de ênfase. Então, pragmatismo. O que dá certo? Política. Falemos de política. Tá? O que dá certo? Falar sobre namoro. Falemos. Não estou falando que esses assuntos não têm espaço. Lógico que tem. Mas às vezes a gente fica tocando na mesma tecla. Por quê? Por quê? Porque o pragmatismo, como o oceano que influencia os peixes, tem nos influenciado e a gente não percebe. O que dá certo é o que a gente precisa. Né? Ok, e por fim, último ponto sobre... Lembrando, o que a gente está falando? Os desafios de uma era anticonfessional. Daniel, quero que a igreja de Carvalho seja confessional, bíblica, forte, nutrida, sabe, fortalecida no seu interior para que alcance o exterior também, pregue o evangelho, saiba no que crê. Mas para isso a gente tem que vencer o desprezo pelo passado, o sentimentalismo, o pragmatismo e o medo da exclusão. A outra inclinação cultural que é digna de menção é a questão da exclusão. Criar limites de maneira que algumas pessoas façam parte e outras não. Ao tratar dessa questão, é importante notar que muito da tragédia da história humana, em particular na história mais recente, desenvolveu esse problema. O que acontece? A questão após o Holocausto, com Hitler, o nazismo, o racismo espalhado em toda a América do Norte, Sul e assim por diante, essas questões trouxeram para a nossa sociedade a questão de você não pode estabelecer limites, falar, eu sou deste grupo e vocês são daquele grupo. Entende? Na nossa sociedade isso não é muito bem aceito. Você colocar barreiras, você colocar a sua identidade, eu sou isso. É isso mesmo, é nisso que eu creio. Então você quer dizer que se eu não crê como você, estou a caminho do inferno? A minha Bíblia diz que sim. Entende? Essas coisas da nossa cultura chocam um pouco. E quem disse que você está com a verdade? A Bíblia. Então você acredita que a sua verdade é melhor que a minha? Não, eu acredito que eu estou com a verdade e você com a mentira. Entende? Essas coisas na nossa cultura chocam. Chocam, né? Por conta desses acontecimentos. Depois da Segunda Guerra Mundial, as sociedades, tanto europeia como das Américas, ficaram um pouco reticentes com essa questão de divisão. Na nossa sociedade, toda divisão é ruim por si só. O problema é que se você não está disposto a estabelecer limites naquilo que você crê, você vai incluir. Você vai para um caminho chamado ecumenismo, que é todas as religiões levam a Deus. E aí você perde a sua tradição, você perde a sua herança. Então essas formas de exclusão
tem deixado muitos com medo permanente de qualquer coisa que possa sugerir o desprezo com outros inferiores. Entretanto, não podemos fazer com que o politicamente correto nos cheguem para as preocupações de fato genuínas que se encontram neste medo. Mas também não devemos estar cegos para o impacto que essas atitudes têm sobre as declarações de fé e confissões. Aqui eu cito Lutero para fortalecer o argumento de que isso, em alguma medida, pode ser bom, pode, mas na sua totalidade é ruim. Se você viver com base, olha, não, você fala em línguas, tudo bem, para mim está tudo certo. Eu não estou dizendo que você tem que sair ser bélico, mal educado, grosseiro, não é isso. Eu só queria que hoje nós pensássemos que nós devemos saber o que cremos. Vocês entendem isso? Sabe, uma coisa, eu tenho diálogo, eu falo com os meninos, o pessoal do catecúmeno, os outros colegas. Veja, eu separo as minhas relações em algumas camadas. Há uma camada que eu chamo de camada reformada, onde eu trabalho com pessoas assim, tipo, eu coloco pessoas dessas para trabalhar comigo, estar do meu lado, sabe? E ter amizade profunda, pessoas presbiterianas de fato reformadas. Agora tem um outro círculo, chamado de carismáticos. Eu sei que na FB tem muitos carismáticos. Carismático aqui, entenda, tá? Não é aquela pessoa que é alegre. Na verdade, às vezes tem carismáticos que são rabugentos. Mas é aquelas pessoas que acreditam em coisas que nós não acreditamos, tá? Como, por exemplo, a continuidade de profecia. Chega a pessoa aqui, eis que o Senhor te diz. Tal. Tem pessoas que acreditam e são presbiterianos, tá? Essas pessoas eu odeio de forma alguma, até pentecostais não, eu dialogo com essas pessoas, tá? Eu dialogo tranquilamente. Agora, há uma terceira camada dos liberais. Com estes, é guerra. São inimigos da cruz. São pessoas que defendem a questão do aborto, por exemplo, a descriminalização das drogas. São pessoas que defendem que a Bíblia é insuficiente e precisa ser atualizada. Com estes não há trabalho, não há diálogo, com estes há guerra. Tá? Estou falando de líderes agora, não estou falando de membros de igreja. Então você tem que saber se posicionar diante dessas coisas, sabe? Eu não tenho medo nenhum de falar, vocês são inimigos da cruz. O que vocês creem, eu creio completamente o oposto. Para deixar claro, tudo que vocês fazem, eu faria o contrário. Simples assim. Entende? E aqui, irmãos, não é uma posição de um seminarista ou de alguém que vai ser pastor. É uma posição de alguém que entendeu que antes de seguir homens, eu sigo a Cristo. Palavra de Deus. E falta no nosso tempo crentes, eu volto a dizer, não só oficiais, mas crentes. Simples. Que tenham fibra e saibam no que creem. Tá? Você não pode chegar e falar, Daniel, escutei um sermão do, sei lá, colocar isso que é mais fácil, né? O Edir Macedo e, nossa, que bênção. Poxa, você falou que o sermão do domingo foi uma bênção e o Edir Macedo da quarta foi uma bênção? Aí não dá, alguma coisa está errada. Ou eu estou como o Edir Macedo, ou o Edir Macedo está como a mim, né? Ou você está com um problema. Então, veja, eu cito aí, para a gente caminhar para o fim, a questão de Lutero, para nos encorajar um pouco, né? Você consegue ler aí, Luquinhas? Martinho Lutero pregou seu último sermão no dia 15 de fevereiro de 1546, em Eisleben. Sua cidade natal, na Alemanha. Lutero havia sido chamado de Wittenberg, onde era professor para ir à sua cidade natal. Pronto, vamos lá. Lutero aqui já está bem velhinho, se não me engano, 63, 62 anos, tá? E está tendo um problema na sua cidade natal. Ele está em Wittenberg, lecionando, e fala, Lutero, vai resolver um problema lá? Ele vai. Ok? Uma séria desavença havia crescido entre dois nobres. Os moradores da cidade esperavam que, se Lutero fosse e mediasse o conflito, a paz voltaria a reinar na cidade. Lutero concordou em fazer a árdua viagem até Eisleben, onde pregou o sermão 2 dias antes de sua morte. Nesse sermão, ele expressou preocupação a respeito do Evangelho. Em ocasiões anteriores, ele já havia advertido que, todas as vezes que o Evangelho é pregado de maneira acurada e apaixonadamente, ele trará conflito. E,
sendo que as pessoas fogem do conflito, cada geração tenderá a diluir ou a esconder o Evangelho, permitindo que ele seja eclipsado pelas trevas, como já havia acontecido durante séculos antes da Reforma. Por ocasião da morte de Lutero, tal eclipse já estava ocorrendo na Alemanha. O luteranismo é o que diga, né? Veja, Lutero diz o seguinte: se você prega o evangelho puro e simples, você vai trazer problema. Gente, para você pregar o evangelho, as boas novas, você tem que falar para a pessoa das más notícias. Que ela está em pecado, que ela é inimiga de Deus, que ela está indo para o inferno. E que há salvação em Cristo Jesus. Então o evangelho por si só já é uma grande ofensa. A pessoa tem que entender que ela não pode, por si só, se salvar. E Lutero está dizendo, mas nós odiamos o conflito. Nós não queremos nos desgastar. Nós somos da turma do deixa disso. Então qual que vai ser a nossa tendência a cada geração? Colocar o evangelho em meias trevas. Tipo, por exemplo, você não precisa se arrepender dos seus pecados. Só vem na igreja, está tudo certo. Eu não vou cutucar o seu pecado, sua ferida, desde que você não cutuque a minha. Não é assim? E aos poucos o evangelho vai perdendo eficácia. Aos poucos as igrejas, como aconteceu na Europa, vão se tornando pontes de amizade, verdade, às vezes verdadeira mesmo, de encontros, de alegrias. Se a pessoa traz um dízimo alto. Exato. A questão do dízimo conta muito. Isso são trevas. São trevas, né? Infelizmente. Então, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: se você não quer ser fundamentalista, se apegar aos fundamentos do evangelho, me diga, isso é importante, quais valores você está disposto a negociar? Então, se você fala assim, eu tenho medo de excluir pessoas, eu tenho medo de ser tão sincero, eu tenho medo, Daniel, desses fundamentos, tudo bem. Fala aí, o que você não gosta do evangelho que a gente negocia agora? Vocês entendem? E na Bíblia é o pacote todo, tá? Senão a gente vai cair em erro. E é isso que a gente está evitando. Então, estudar a Confissão de Fé de Westminster é um desafio para a nossa geração. Uma geração que despreza o passado. Uma geração que encontra a verdade não na palavra de Deus, mas nos seus sentimentos. Uma geração que diz que o que dá certo é válido, independente dos meios que se é utilizado. Ah, mas vai crescer? Vai trair gente? Vai dar resultado no final? Tudo bem, não importa o que você vai fazer. Uma geração que tem medo de se posicionar e estabelecer limites. Uma geração que negocia o evangelho. Então, com isso, como a gente pode... Então, já resumindo, né? Como que a gente pode terminar? Primeiro, a cultura moderna não tornou falsos os credos e as confissões. Mas o que a cultura conseguiu? Torná-los implausíveis e desagradáveis. Eles são desagradáveis pela mesma razão, porque fazem alegações antiquadas da verdade. Ninguém, nossa geração, a maioria das pessoas odeia essa questão de a verdade é esta. Não, quem disse que a verdade é esta? Vamos conversar. Nós estamos numa época de diálogo. Mas a Bíblia não está para diálogo. E alegar que uma posição é verdadeira significa de forma automática alegar que o seu oposto é falso. E ninguém quer ser dono da verdade. Devemos entender que os credos servem para atacar com dureza a estimada ideia de autonomia humana e o conceito de excepcionalidade, que as regras normais não se aplicam a mim na maneira que se aplicam aos outros. É uma coisa que desagrada as pessoas. Segundo, como cristãos, seremos ingênuos se acharmos que nossa mentalidade não é moldada pelas correntes culturais que nos rodeiam. Embora não devamos sair da nossa realidade, devemos saber algo sobre as influências que nos rodeiam. Pois com a ciência das forças invisíveis que militam contra nós, podemos fazer uma reflexão crítica que permitirá no poder de Deus a libertação dessa prisão mental. A pior prisão é aquela que você não sabe que está preso. É a prisão da mente. Então, irmãos, o que eu quis mostrar hoje para vocês? Como uma introdução do que a gente vai tratar. Não pense que a cultura do jeitinho
não impactou sua vida com Deus, tá? Se você acha isso, você é ingênuo. Não acredite nisso. Todos nós aqui, tá? Todos nós, de alguma maneira, somos impactados pela cultura brasileira. Isso fere, em alguma medida, a nossa vida espiritual. Cabe-nos fazer uma reflexão crítica à luz da palavra de Deus para tirar, sabe, essas, como pode dizer, essas escamas que estão em nós. E por fim, o que a gente tem que fazer? O que a gente vai procurar fazer essas quartas-feiras? Buscar uma mente cativa a Cristo. Assim sendo, devemos ressaltar que o Evangelho não é irracional, no sentido de que nega o saber. Antes aponta na direção de uma mente submissa a Cristo, que procura interpretar a realidade a partir da mente de Cristo, não da mente de Satanás, da mente do brasileiro, a mente de Cristo. Um dos perigos para nós cristãos é simplesmente não usar a nossa mente. A nossa conversão a Deus envolve também uma nova mente, uma nova maneira de perceber a realidade, vendo o real como de fato é. Nosso coração e mente precisam ser convertidos ao Senhor completamente, como diz Paulo em 2 Coríntios 10, 3-5. O que nós vamos buscar aqui nos tesouros da nossa confissão? Ter a mente de Cristo. Tá? Deixa eu contar uma coisa para vocês, um segredo. Vocês não sairão aqui formados. Por que não há diploma na escola dominical? Vocês sabem por quê? Deveria ter? Para incentivar? Tem fim, né? Exato. Irmãos, não tem fim estudar a palavra de Deus. Então, quanto que dura o processo de ter a mente de Cristo? Acho que até eternidade. A vida toda. A vida toda e a eternidade adentro, né? Então, Aí tem a frase do filósofo, só sei que nada sei, né? Então, irmãos, não encarem as aulas da Confissão de Fé de Westminster como... A nossa tentativa vai ser deixar o mais fácil possível, o mais deleitoso para vocês. Recomendo que vocês tragam a confissão, tá? Eu acredito que a gente vai ter mais 2 aulas introdutórias, mas tem o costume já de trazê-la. Mas a ideia é o seguinte, é estudar a palavra de Deus sistematizada. Então a gente vai lidar muito com Bíblia e confissão para ter a mente de Cristo, para amar mais a Deus, a fim de que trabalhemos para Ele de forma fiel, porque os tempos são maus. Para nós é o seguinte, ou estamos em luta contra o diabo, o pecado e o mundo, ou nós já nos entregamos há muito tempo. E eu creio que essa não é a nossa realidade. Se estamos aqui, é para uma missão de sermos fiéis a Deus. E assim nós esperamos. Tranquilo, meus irmãos? Alguma questão, alguma dúvida? Deu para pegar a proposta? Joyce, por favor. Não é uma dúvida, não é só... Você estava falando uma questão de conflito, né? Que a gente quer evitar esse conflito. E ao pregar o evangelho, você tem que causar um conflito. Exatamente. Eu lembrei de uma ocasião, na outra igreja que eu frequentava, nós lançamos um desafio para os jovens, né? De pregar à noite em lugares estratégicos lá no bairro onde eu morava. Perfeito. Na porta de escola, tem um campo lá, o pessoal ficava fumando maconha lá, tudo. A gente se dividiu e foi. E teve uma noite que saiu eu e mais um jovem. Rodrigo estava? Não lembro se ele estava. Estava em outubro. Eu estava, e o meu primo, o nome dele é Magno, ele é lá da igreja presbiteriana de Jundiaí. E aí ele chegou, nós chegamos àquele grupo de jovens fumando maconha, assim, e tinha uma fogueira, né? Aí eu falei, não, vai parar aqui, será? E aí meu primo falou, não, vamos parar aqui, vamos falar do amor de Deus para todo mundo. Aí eu já tremendo, a perna tremendo, foi pronto. Aí ele chegou e falou, boa noite, posso conversar, falar um pouquinho da palavra de Deus com vocês? Eles, né, não, pode falar, tal, tudo. Ele já foi falando, tá vendo essa fogueira aqui, quente e tal, se vocês não se arrependerem, ele falou tudo pelos quintos. Se vocês não se arrependerem dos pecados Tá certo. de vocês vão passar a eternidade, é fogo e tal. Eu fiquei olhando assim pra ele,
eu falei, nossa, que doido, mas depois eu falei, nossa, que coragem, né? Ele gerou um conflito ali. E a reação deles, assim, na hora, os que estavam fumando, eles apagaram e ficaram pensando, até eles, acho que ficaram impactados com a mensagem. Pois é. E às vezes a gente não quer esse conflito, fica pensando como vai ser recebido. Aí quando vai evangelizar, só fala que Deus é amor, esquece de falar que Deus é justiça também, né? E que se não se arrepender dos pecados é a morte eterna. Uma coisa que a gente tem que parar para pensar, isso é muito sério, isso não é só da Igreja de Carvalho, mas é geral mesmo, infelizmente. O que nós temos hoje, infelizmente, é mais um trânsito religioso, né? Então é difícil você ver novas conversões vindo, né? Aqui em geral. O que nós temos às vezes é: oi, fulano, você veio da onde? Igreja de Guanás. Manda carta, né? Eu vim aonde? Da Assembleia de Deus. Nossa, o que aconteceu? Eu escutei o Augusto Nicodemos e tal, né? Vendo Augusto, vixe, o quanto ele já trouxe a igreja presbiteriana, eu não sei. É muito difícil saber. Mas por falta disso, desse espírito de evangelizar, de estar disposto a enfrentar o conflito, né? Isso não só, irmãos, como um programa de igreja. Evangelismo não é só uma programação, ou melhor, não é uma programação, é um estilo de vida. A gente tem que estar o tempo todo abertos para esse tipo de conversa, de confronto. E às vezes, por conta dessa perda, mostra o enfraquecimento da igreja. Eu já ouvi de um certo pastor o seguinte: talvez a grande razão dos nossos conflitos internos, brigas de vaidade, eu sento no banco aqui, o Edson sentou no meu banco, por que ele está querendo acabar com a minha família na igreja e tal. Talvez seja porque a gente está olhando muito para dentro e pouco para fora. Não é? É de se pensar. E pense o seguinte: uma igreja, agora pegando um gancho da igreja da Escócia e da América do Norte, uma igreja que não está firme, cada vez mais fincada na palavra e nos símbolos de fé, faz mal ao trazer descrentes ou neófitos para a igreja. A igreja dos Estados Unidos, que era do Simonton, se liberalizou por conta disso. O que aconteceu? Enfraquecimento das doutrinas, enfraquecimento da palavra de Deus e descrentes chegando, por meio da política, pela questão racial dos Estados Unidos. O que aconteceu? Os descrentes não foram devidamente discipulados, subiram rapidamente como membros, diáconos e presbíteros, pastores, e liberalizaram a igreja. Entendeu? Então, sempre assim, Joyce e demais, fortalece a casinha, cria uma liderança forte, bíblica e confessionalmente, equipa outros, para que esses outros vão e deem fruto. Para que quando eles entrem, eles não fiquem perdidos aí. O que eu faço? Eu assisto a aula de quem? Eu estou aqui perdido na nave. Não. Eles têm um caminho certo de discipulado, de doutrinação, para que juntos cresçamos à estatura do varão perfeito. Então, primeiro, fortalecer, criar raiz cada vez mais forte, para que quando eu for evangelizar, eu saiba que quando esse rapaz chegar aqui, ele vai ser bem cuidado. Entendeu? Ele não vai chegar descrente e vai ficar mais descrente ainda, né? Ok, meus irmãos. Algo mais? Presbítero Carlos Mar? Como você falou sobre Sócrates, eu não sabia daquela frase, né? Eu desconhecia. Mas fiquei matutando aqui. Ela praticamente é bem parecida com o que o Lutero falou, né? Ou você prova o contrário, que a Perfeito. nada, né? E queria que ele tomasse as 5 teses, né? Uhum. Só que Sócrates se matou, né? O desfecho errado foi ele. Era uma pena de morte, mas meio que um suicídio forçado, né? Ele tinha que tomar. Era uma pena de morte, né? O Lutero foi firme nas suas convicções. Sim, sim. Há autores como Justino Mártir, século II da Igreja Cristã, que dizem que os filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles bateram na trave do céu, né? Eles quase pareciam crentes, né? E a gente tem que aprender com eles, né? O Lutero realmente foi um homem que, se não tivesse fibra, nós estaríamos na Igreja Católica até hoje. Tá? John Knox mesmo, John Knox está falando para os meninos
Na biografia diz o seguinte, que quando ele morreu, foi dito no velório dele, eis o homem que não temeu o rosto de homem nenhum. E na época de John Knox, era 3 opções. Ou você fugia da Escócia e da igreja, alguns faziam isso, por causa do catolicismo. Ou você se amoldava à situação e tirava... A maioria fazia isso, já aproveita, estou recebendo aqui, minha congregação, está tudo certo em minha casa. Ou terceiro, dava a sua vida em prol da reforma. Custasse a própria vida. Você tem que estar disposto a isso. E foi o caminho que ele seguiu. Ele, entre outros, né? Eu acho que todo tempo é assim, né, presbítero? Aqueles que fogem, aqueles que se acomodam e aqueles que lutam. E a pergunta é, nós seremos quais deles? Fica essa pergunta pra gente. Mas vamos pensar assim pra gente entristecer. Se Lutero fracassasse, Deus levantaria o outro. Sim. Né? Humanamente falando, né? Humanamente falando, Deus usou ele, né? Verdade, com certeza. Poderia ser Calvino, já pensou? O primeiro a... Mas Deus que se aprove a usar Lutero, né? E as circunstâncias. Ok, meus irmãos, sempre é um privilégio muito grande agora, de volta. Vamos ver se a gente caminha aí. A quarta-feira reformada, hein? Rapaz! Westminster. Bom demais. Eu acho que vai ser um momento de crescimento para todos nós, de aprendizado. Samuel virá em algumas aulas também para nos ajudar. E a gente vai estudando aí juntos, passo a passo, a palavra de Deus guiada pelos símbolos de fé. Tá bom?